Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquei uns dias sem gravar, né? Porque tava bem corrido esses dias e eu perdi uns prazos por falta de clareza. Eu perdi uns prazos na minha pós-graduação, que eu já acho que eu já comentei aqui que eu tô fazendo uma pós-graduação de gestão de pessoas, liderança e coaching, que eu estou apaixonada, por sinal, maravilhosa, maravilhosa, maravilhoso conteúdo, maravilhosa forma de exposição e a experiência de ser online também, que até então eu não tinha experimentado cursos mesmo. Tinha, assim, o mundo online já está na minha vida, tanto nesse canal, já há algum tempo, desde que eu comecei a minha busca pelo processo de autoconhecimento, pelo processo de desenvolvimento contínuo. Mas, voltando ao que nos interessa nesse momento, é o vídeo dessa semana. Então, é o nosso assunto da semana, clareza, o poder da clareza. Eu acho até que dá um livro. Aliás, vários livros foram escritos sobre o poder da clareza, sobre o poder, a ferramenta que você tem nas suas mãos quando você tem essa clareza. Mas como, Patrícia? Como ter essa clareza? Bom, os pilares da inteligência emocional que a gente vem trabalhando já há algum tempo, o primeiro pilar é a autoconsciência, autoconhecimento, autoconsciência, e aí a gente às vezes foca nesse autoconhecimento, nessa autoconsciência, somente para o interno, para as questões emocionais. Não, por exemplo, eu sei, assim, por exemplo, eu sei quais são os meus gatilhos de tristeza, de desânimo, ou de alegria, sabe? A gente sabe quais são os gatilhos e a gente trabalha muito a questão da inteligência emocional e a questão da autoconsciência voltado para isso. Mas a autoconsciência é mais que isso, é mais do que trabalhar o nosso equilíbrio emocional. A autoconsciência também é referente à a clareza que a gente tem da vida, é a clareza que a gente tem das nossas crenças, é a clareza que a gente tem com o tipo de vida que a gente está levando, a clareza que a gente tem com os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de saúde física, se a gente é sedentário ou se a gente pratica algum tipo de atividade física ou simplesmente não pratica a atividade física na academia em si, mas que você opta por fazer algumas adaptações, por exemplo, ao invés de subir de elevador todos os andares no seu trabalho, você sobe de escadas, ao invés de ir de carro até a padaria comprar pão de queijo, biscoito, você opta por ir a pé e coisas do tipo. Às vezes a gente consegue fazer algumas adaptações que não exclusivamente eu estou matriculada na academia e por isso eu tenho uma vida saudável. Não, às vezes você tem uma vida que não é sedentária dentro das suas atividades porque você tem clareza. E esse é o poder da clareza, ele vai além. Quando você olha para você e pensa assim, nossa, clareza mental, qual é a crença que eu tenho de mim mesma? Qual é a forma que eu me vejo hoje, olhando para mim e falar assim, qual é a crença assim que eu tenho? Eu me sinto uma pessoa capaz? Eu me sinto uma pessoa feliz? Eu me sinto uma pessoa entusiasmada com a vida, alegre? Ou eu me sinto, quando eu olho pra mim, sabe aquele exercício que eu falo assim, da gente sair de cena e tentar se imaginar, ou eu me vejo uma pessoa, uma vítima da situação, uma vítima da sociedade, ou eu me vejo uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, uma pessoa abatida. Como é que você se vê? Eu vou te contar como eu me via até um certo tempo. Assim que eu entrei na faculdade, eu não sei se eu já contei isso, mas se eu já contei, eu vou contar de novo, para quem às vezes não viu. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma imagem de uma Patrícia que não era inteligente, de uma Patrícia fraca, de uma Patrícia muito sensível, de uma Patrícia sonsa, porque eram essas as minhas crenças que as pessoas, isso as pessoas colocaram, porque até os 7 anos de idade, a nossa mente ela fica aberta ao que para receber o que as pessoas falam que você é. Então você se enxerga até os 7 anos de idade, você se enxerga, mais ou menos até os 7 anos de idade, você se enxerga pelos olhos do outro. E se nesse meio você é tido como sangue de barata, tô lembrando as expressões que eu escutava, sangue de barata, boba alegre, cachorrinho vira-lata,
sonsa, songamonga, baleia assassina, coisas assim, era o que eu escutava de mim. Ah, uma vez numa aula de química também, eu fiquei em dúvida, era fisicoquímica. Aí e o professor estava explicando e falou assim, antes de apagar o quadro, ele falou, ainda era o quadro negro. Aí ele falou assim, alguém ficou com alguma dúvida? Aí eu falei, eu realmente não tinha entendido. Mas o que? Eu explico. O que eu não tinha entendido? A parte da fisicoquímica eu entendia. Só que o meu primeiro ano, isso eu estava no segundo ano do ensino médio. Aí o primeiro ano eu tinha a parte da química geral. E esse primeiro ano ele foi totalmente ele foi passado em branco, porque a escola que eu estudava não tinha professor, ele ficava naquele negócio, chamou um professor que não dava aula e ficava passando coisa no quadro, essas coisas assim, que eu não sei se ainda acontece, mas acontecia muito na minha época. Não, o colégio público não tinha o cuidado que deveria ter e muitas vezes era um processo que era, sabe aquela expressão para inglês ver? Então a gente não aprendia muita coisa. E eu não fui além, então química geral para mim no primeiro ano ficou perdido, passado. E aí, a parte do que o professor estava explicando, eu tinha entendido a parte dele. O que eu não tinha entendido era uma parte lá que era ligada à química geral. Gente, esses detalhes é porque quando a gente é machucado, a gente não esquece. Eu já ressignifiquei, mas eu consigo com riqueza de detalhes decidir. Aí quando ele apagou o quadro, ele falou assim, alguém tem uma dúvida? Eu falei, professor, eu não consegui entender aquela parte. Aí ele falou assim, Patrícia, você. E não me explicou. E eu fiquei com tanta vergonha, porque pensa, vamos lembrar de novo, quem era a Patrícia? Songamonga, sonsa, a cachorrinha vira-lata que quando as pessoas chamavam eu vinha alegrinha, sangue de barata e fraca, sensível, medrosa. Aí aquilo tudo veio com tudo, porque essa era a crença. Então, assim, por mais que eu tentasse, eu tava tentando melhorar, eu tava tentando tirar aquela imagem. Aí quando vem, é o gatilho. Era o gatilho só que faltava para eu me desfalecer. A palavra foi essa, eu me desfaleci emocionalmente. Eu fiquei tão profundamente abalada porque eu dei ao outro a possibilidade de me machucar, de me ofender. Ele despertou um gatilho que em mim ainda não estava curado, sabe? E aí eu expliquei, precisei de aulas particulares para conseguir aprender a parte da química geral para eu poder voltar no mesmo nível da turma. Gente, eu falei segundo ano, mas na verdade isso. Segundo ano sim. Era o segundo ano, físico-química, não sei se continua essa ordem. Mas enfim, essa é a imagem que eu tinha. Aí, passado o segundo ano, terceiro ano, entrei na faculdade de História. Mais uma vez eu era um peixe fora d'água, porque aquela turma de História era uma turma que adorava a faculdade de História. Eles estavam fazendo História porque era a primeira opção. E eu estava fazendo História não porque eu gostava muito, queria... mas não era a minha primeira opção, eu queria muito ser jornalista. Só que a falta de crença em mim mesma, que eu poderia ser capaz de olhar para uma câmera assim como eu estou fazendo agora e ter a desenvoltura, ter a comunicação, ter a oratória suficiente para liderar, para às vezes assumir a bancada de um jornal, eu não fiz, eu não consegui, eu me boicotei o tempo todo. Então, quando eu fiz vestibular, na época era o vestibular, eu passei na primeira fase da faculdade, da Universidade Federal, e fiquei na segunda fase, e eu acredito que tenha sido um boicote, porque se eu não me colocasse, eu queria muito, na minha cabeça eu queria falar para as pessoas que eu queria, mas eu não tinha coragem suficiente, porque eu não me via capaz. Então eu dava um jeito, a mente subconsciente dá um jeito de colocar de acordo com o que você acredita. Se, por mais que eu estava fazendo vestibular de jornalismo, eu não acreditava que eu poderia ser uma jornalista, então eu não iria passar. E o que aconteceu? Eu fiz uma excelente prova, mas na prova de redação eu esqueci de colocar o título, e na época, pelo menos, era um fator que você zerava a redação. Eu zerei a minha redação, que era principalmente a parte que eu mais gostava, era de escrever, de criar conteúdo. Eu zerei, porque eu não acreditei. Voltando, entrei na faculdade de História, não era a minha primeira opção, mas eu fiz. Primeira prova era de História medieval. Era com um professor fantástico, que eu adoro esse professor até hoje, Luiz Antônio. E aí eu saí muito bem na prova, porque eu tinha estudado muito. Mas eu não acreditava que eu poderia ser capaz de tirar uma nota tão boa.
E aí, quando foi entregar as provas, ele fez vários comentários de que a gente tinha analfabetos funcionais na turma, que as provas estavam, que as notas estavam bem ruins, que ele estava profundamente decepcionado. Mas que ele iria melhorar as aulas para ver, mas que ele tinha percebido que a maioria dos problemas eram problemas de base. Aí eu falei, o que será que ele está querendo dizer com isso? Falei, pronto, problema de base. Aí, que eu lembrei, o que a minha mente fez? Lembra da aula de química? Foi lá na aula de química. Eu falei, claro que ele tá falando da minha pessoa. Eu saí mal na prova, saí isso e tal. Tá, pego a prova. A minha nota tinha sido uma das maiores. Eu não lembro as outras notas, porque eu congelei quando eu peguei a minha prova. 9,5. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, você é Patrícia? E aí, por que ele me perguntou se eu era Patrícia? Qual era a minha postura? A gente comunica o tempo todo o que a gente acredita. Quando eu fui pegar a prova, eu não tinha visto 9 ainda. Eu cheguei assim, né? Toda tímida, com a linguagem corporal, ela corresponde à sua mente. Então, eu cheguei com a minha linguagem corporal correspondente para ele, e quando a pessoa recebe, quando ele chegou, antes de eu falar qualquer coisa, ele fez a leitura da minha linguagem corporal. Então, não era compatível aquela nota, aquela prova bem escrita, aquela prova bem fundamentada, com aquela aluna, com aquela linguagem, entende? A incongruência. E ele foi e me perguntou, e isso me ofendeu também, porque ele falou assim, você? Aí eu falei assim, putz, mas nem o professor que tá vendo que eu estudei. Aí eu pensei, na hora que ele falou isso, na hora que ele olhou, eu falei assim, vai pensar que eu colei. Ele não sabe que eu sou mega, super, hiper Caxias, ele não sabe que eu sou meio nerd, que eu gosto de estudar, ele não sabe que não sei o quê. E fui pensando várias coisas. Aí, nesse meio tempo, peguei a prova e tudo, com esses vitimismos todos. Por que as pessoas pensam isso de mim? Por quê? O que acontece? O que eu faço de tão errado? Que ninguém acredita que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Encontro hoje meu marido, meu namorado na época. Aí eu falei pra ele, você acredita? Peguei a prova de história medieval. Aí ele, e aí? Eu falei, eu tirei uma das maiores notas, mas o professor olhou pra mim e os alunos todos olharam pra mim. Você, Patrícia? Aí eu falei, ele falou assim, mas você ficou ofendida com isso? Eu falei, extremamente, claro que eu fiquei ofendida. Por que olharam pra mim? Por que não acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Aí ele falou assim, qual a sua comunicação? Qual a sua crença de você mesmo? Você acreditou que você tinha tirado aquela nota? Ou você fez aquela cara de, não acredito que fui eu? Fiz essa cara, tipo, não acredito que fui eu. Então, as pessoas acreditam no que você vende. Então, qual é a crença que você tem de você? Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu te pergunto, passado todo esse contexto, qual é a crença que você tem de você? Qual é a sua comunicação corporal? O que você está comunicando, o que você está acreditando? Você acredita que você é capaz? Você é capaz de fazer uma prova e tirar 9, 10? Você acredita que no seu trabalho você é capaz de apresentar uma excelente proposta de melhorias? Você acredita que você consegue melhorar a vida do outro? Se você não acredita, você não consegue dar o primeiro passo. Porque lembra da cadeia que os seus pensamentos geram seus sentimentos e os seus sentimentos é que te impulsionam para as suas ações? Lembrem-se disso, por isso a importância do poder da clareza. Por isso, essa minha proposta hoje, nesse vídeo, é clarear a sua mente, é clarear a sua autoimagem, é clarear os seus sentimentos sobre você. Não adianta você querer cuidar do mundo sem que você cuide de você, sem que você olhe para você. E aí, essas 2 semanas que eu fiquei envolvida com a pós-graduação, envolvida com esses estudos, eu não tive a clareza, não peguei o calendário, coloquei. Isso é clareza também, a clareza não é só uma coisa empírica, uma coisa assim. A clareza, ela é prática também. Eu tinha que ter feito um cronograma com as datas e não fiz. E aí, o que acontece? O que acontece quando você tem uma constatação de que você falhou? Você libera cortisol. Você libera você se fecha, porque aí toda essa crença que existia lá atrás, ela volta com tudo, e ela volta te acusando, e aí você fica fraco, se você não pegar você mesmo e puxar e te resgatar, você entra nesse marasmo, e eu tava nesse marasmo.
realmente, eu consegui avançar, eu dei alguns passos, mas eu voltei. Eu devo ser essa Patrícia fraca, essa Patrícia muito sensível, essa Patrícia sonsa, essa Patrícia, nem sei mais essas coisas. E aí eu fiquei 2 semanas envolvida nessa atmosfera negativa de acreditar que eu não sou capaz por exemplo, de manter um cronograma em dia de uma pós-graduação, ou que eu não sou capaz, como é que eu vou? Aí vem um senso de acusação. Como é que eu vou ser capaz de ajudar as pessoas se eu não fui capaz de me ajudar? E aí começa essa crise que estava me minando as forças, E aí eu falei, opa, aí graças a Deus, o poder da clareza, eu comecei a pensar, por que eu estou me sentindo assim? E a minha proposta também, além de refletir sobre suas crenças, quando você chegar à conclusão de que se você não está muito feliz, se você não está se sentindo muito capaz, pergunta para você mesma, anota. Gente, eu não fico sem o meu caderno, eu já tô acabando com esse caderno aqui e já tem vários outros, porque cada canto eu deixo um. Pergunta, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo incapaz? Por que eu estou me sentindo infeliz? Por que eu estou me sentindo confusa? Por que eu não estou sabendo exatamente nesse momento o que eu quero? Por que nesse momento eu não estou sabendo onde eu quero chegar? Porque eu coloquei dúvida. Porque eu interrompi o processo criativo, porque eu me deixei abalar pelas minhas crenças, aquelas. E aí a gente entra um pouquinho voltando aqui nas crenças, eu vou fazer um adendo da neuroplasticidade, que eu já falei em alguns vídeos também, mas a gente vai treinando até esse conhecimento sedimentar na nossa mente e virar sabedoria para você colocar em prática. Quando a gente cria essas trilhas neurais, então com o que foi falado pra gente mais ou menos até os 7 anos de idade, ok? E aí foram criadas crenças limitantes muito, muito fortes na minha cabeça e provavelmente tenha sido criado na sua mente também, crenças limitantes, crenças que são ligadas à sua autoimagem, crenças que foram ligadas na minha autoimagem, que mexem com a minha identidade, que mexem na minha crença de capacidade e na minha crença de merecimento. Então, essas trilhas neurais criadas, elas vão existir, elas vão permanecer. Só que com a descoberta da neuroplasticidade, com a descoberta da física quântica, que a gente tem um poder de mudar a nossa crença, o que a gente faz com essa neuroplasticidade? A gente cria novas trilhas. Então eu criei novas trilhas. E fui passando. Uma vez eu criei com ações contundentes, ações assertivas, eu criei várias novas trilhas neurais, mas essas aqui, elas não deixam de existir, elas estão ali, então eu tô passando por ali, mas eu tenho alguns gatilhos que me levam a voltar com essa daqui, com tudo, então eu tenho que ter o tempo todo clareza do que eu tô sentindo, clareza da forma que eu tô me vendo, clareza de fazer aquele exercício de sair de cena e falar assim, nossa, enquanto eu tô aqui falando com você, eu tô me imaginando, me vendo falando com você e tô imaginando como eu poderia ser mais eficaz com essa mensagem, como eu poderia te falar assim com mais clareza o poder que você tem quando você dispõe a sua vida de forma clara, o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu gosto, quais são as pessoas que me fazem bem, quais são as coisas que me fazem bem. Eu tenho que ter clareza porque nesse momento de às vezes a gente está triste, a gente está desanimado, você tem que ter uma listinha prévia das coisas que te deixam felizes. Por quê? Porque você precisa melhorar os seus neurotransmissores. A gente é feito de hormônio também, desses neurotransmissores. Então, quando eu tô triste, eu tenho um tipo de neurotransmissor que aumenta essa tristeza. E quando eu tô feliz, quando eu faço algo que me deixa feliz,
eu aumento um neurotransmissor, pode ser a serotonina, pode ser a dopamina, que diminui esse outro negativo, entende? E se eu tenho clareza do que me faz feliz, então eu vou fazer mais dessas coisas para eu poder conseguir ter força suficiente para poder melhorar. Eu ouvi uma ferramenta do Márcio Micheli, gente, esse cara é fantástico, é um coach de Brasília, mas ele é fantástico. E ele trabalha muito, coach, trabalha em inteligência emocional, mas ele trabalha muito voltado para família e depressão e tudo. Eu sei que quando a pessoa está deprimida, ela precisa procurar um médico, é fato isso, eu não sou terapeuta, mas a gente tem dicas, a gente tem experiências, tem conhecimento prático de você evitar uma depressão. Se você está tomando medicamento para fazer nada, por que não testar coisas que aumentam sua dopamina, aumentam sua serotonina? E aí ele fala sobre isso e ele deu uma ferramenta que eu gostei demais, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele fala assim, se você encontrar com alguém que está passando por uma tristeza profunda ou uma depressão, deixa ele fazer o tratamento, mas você propõe para ele, isso ele te falando no vídeo, você propõe para ele fazer uma ferramenta. Fala para ele assim, fulano, pega um papel e uma caneta aí, anota 10 coisas que você precisa fazer. Pode ser arrumar uma gaveta, pode ser lavar seu banheiro, que eu falo tanto, pode ser ler um livro, pode ser ler um artigo, pode ser levar seu cachorro para passear, pode ser visitar um amigo, visitar seu tio, pode ser fazer uma ligação para alguém, não sei, escreve aí, faz uma lista de 10 coisas que você precisa fazer. Escreveu? Tá pronto? Ok, agora escolha 3. Aí, as 3 mais importantes. Aí a pessoa vai escolher as 3 mais importantes. Dessas 3, ele vai falar assim, agora escolha uma e você tem 2 dias para você fazer. Escolha uma. Aí ele deu exemplo de uma cliente dele, de uma coach dele, e ela fez isso. E ela ligou para ele e falou assim, olha, eu tô retomando aquele processo depressivo, eu não sei o que eu faço e tal, mas eu tô entrando num nível de profunda tristeza. Aí ele falou assim, rapidamente, faz isso. Aí ele fez isso que eu te falei. Aí das coisas, ela falou assim, eu preciso arrumar uma gaveta. Aí das 10 coisas viraram 3, que virou uma, arrumar a gaveta. Ele falou assim, não foi 2 dias não, gente, foi um dia. Ele falou assim, amanhã, ele falou assim, que dia que você vai fazer isso? Ela, amanhã. Tá, então amanhã que horas? 2 horas da tarde, por exemplo, eu não lembro exatamente o horário. 2 horas da tarde. Aí você vai, o que você precisa organizar para chegar nesse momento, para as 2 horas da tarde você fazer essa organização? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Ok, então amanhã, 3 horas da tarde eu te ligo. Aí 3 horas da tarde ele ligou. Aí, não, aliás, ele não chegou a ligar. Ela ligou para ele, ela tinha arrumado a gaveta, mandou foto e falou para ele que isso tinha mudado o humor dela, que tinha mudado o astral dela, porque ela concluiu uma tarefa e ela liberou dopamina. Então, o que tem os medicamentos antidepressivos? Serotonina e dopamina. O que ele fez com ela? Ele fez com que ela produzisse o próprio neurotransmissor que desse um bem-estar para ela. E aí, eu falo para você, eu fiz também, faço isso quando eu tô me sentindo fraca, e isso é normal, gente, somos seres humanos. A gente tem altos e baixos. Tem um livro fantástico que chama Picos e Vales, que às vezes você tá lá em cima, aí de repente tem uma queda de disposição, uma queda de alegria, uma queda de vontade mesmo de fazer alguma coisa, aí você vai lá no vale. E eu te falo, e lá no vale é onde você busca as maiores sabedorias, os maiores tesouros. Aí você vem com tudo, você se impulsiona com tudo para subir no próximo pico. Às vezes você passa por um período de estabilidade, que no livro chama de platô, e aí depois você, sabe, essa é a vida. Se você sai desse ciclo, você morre. Então, e ter clareza do que às vezes você tá lá no pico, você vai ter que você não pode imaginar que você vai ficar o tempo todo nesse estado de alegria, de felicidade constante. Não, às vezes você vai ficar um tempo no platô, às vezes você desce um pouquinho. Isso é sabedoria, é saber que na vida há momentos difíceis, sim, mas
qual é a grande vantagem disso? É aprender nesses momentos difíceis. Então eu passei por 2 semanas que eu estava de recuperação, eu fiquei de recuperação porque eu perdi prazo em 2 disciplinas e tive que fazer um intensivo ainda para poder acompanhar a turma numa outra matéria. Foi uma maratona, eu assisti 30 horas de aulas seguidas, assim, oscilando, coordenando o meu trabalho diário com essas horas de pós-graduação. Isso foi numa semana. Então, à noite, eu fiquei assistindo. Só que aí, enquanto eu estava me lamentando, estava me sentindo vítima, de jeito nenhum, o que eu estava pensando? Eu estava me reinventando. Eu estava criando ferramentas de melhorias que pudessem auxiliar você também. Porque tudo que a gente passa de experiência, sejam elas boas ou não, ela serve de ensinamento para o outro, quando você se dispõe a colocá-las a serviço do outro. Então, foram 2 semanas difíceis? Foram 2 semanas difíceis. Eu fiquei com vergonha de mim no primeiro momento, eu fiquei triste no primeiro momento, voltaram aquelas trilhas neurais lá até os 7 anos de idade, voltaram e eu pude, mas nesse meu vale, eu pude buscar tantas coisas maravilhosas que às vezes estavam meio perdidas, eu trouxe à tona, através do poder da clareza, tantas coisas que poderiam ser feitas, tantas coisas para melhorar a minha vida, para melhorar a sua vida, tantas ideias para o canal, tantas possibilidades de cursos, de coisas assim para a gente se reinventar. Então eu já estou pensando até numa série, o poder da clareza, e a gente colocar da clareza da mente, da clareza do corpo, da clareza da gratidão, gente. Eu voltei, porque às vezes você fica tão perdido na sua rotina que você deixa de escrever. Todos os dias, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir, eu sempre penso nos meus motivos de gratidão. Sempre. Isso já foi automatizado em mim. Mas escrever, o hábito de escrever os motivos de gratidão, é diferente do que só pensar. Parece que é um compromisso maior com aquela gratidão, é uma gratidão maior, é mais do que uma gratidão, é uma celebração daquele motivo. Então, e ontem os meninos estavam muito, aliás, esses dias todos, agitados. E aí eu resolvi escrever uma carta para um e uma carta para o outro de gratidão. E colocar todos os elementos que, além da vida deles, que me fazem ser absolutamente grata por eles, e que eles não precisam fazer a coisa certa, eles não precisam ser os melhores, eles não precisam ser e fazer tudo da forma correta para que eu os ame. Eu amo os dois infinitamente, absurdamente, simplesmente porque eles são o Henrique e a Isabela. Não tem necessidade. Então, assim, mas para eles, falei, mas olha, seguir a cartilha, fazer as suas obrigações, fazer os seus deveres, atentar para horário, atentar para as suas rotinas, são rotinas que te levam a uma eficácia maior, isso é extremamente importante, mas o meu amor não está condicionado a isso. E esses dias todos foi só de clareza de quem são as pessoas que, mesmo quando você está por baixo, elas vão lá e falam assim, eu tô aqui para o que você precisar. Eu senti, Débora, gente, aquela ligação, Débora, foi fantástica, porque ela percebeu numa mensagem curta que eu não estava tão bem e me ligou e já me alegrou. Débora, você foi responsável por um tanto de serotonina, de alegria, de gratidão, por você ser tão amiga, ser tão presente. E eu sei que você vai assistir esse vídeo, e a Sueli também, gente, a Laiana mesmo, ela manda mensagem assim, perguntando alguma coisa toda, e ela não tem noção do quanto me dá alegria, Dani. A Dani, ela dá das, a gente se identifica assim. Você tem sido crucial nesses dias também, porque quando a gente tá meio embaixo, assim, você pensa em desistir de fazer esse trabalho aqui, por exemplo, de levantar a autoestima, de um trabalho de empoderar por meio do amor as pessoas, de resgatar a felicidade, de resgatar seu senso de capacidade. E muitas vezes eu pensei em desistir e você sempre com as palavras certas me puxando. Você não tem noção do quanto foram valiosas as suas mensagens e os seus feedbacks. E
Voltando ao poder da clareza, me empolguei aqui agradecendo, gente, já está passando dos 29 minutos. O poder da clareza, assim como você pensa que você é. Deixa eu ler aqui, em Provérbios 23:7 fala, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, o que você pensa na sua alma sobre você? O que você pensa na sua alma sobre sua vida? Quais são as crenças que permeiam a sua mente? Lembrando que a gente tem essas crenças limitantes, sim, mas a gente pode ressignificá-las. Então, quando aquelas pessoas, essas crenças voltaram à tona na minha mente, de que eu era incapaz, de que eu não era uma pessoa inteligente e tudo mais, o que eu fiz? Eu ressignifiquei, eu entendi que eu me comportava daquela forma porque eu acreditava daquela forma. Então as pessoas não tinham culpa, eu não coloquei culpa em ninguém. Eu tinha produzido isso. Então, se eu tinha produzido, se eu tirei o poder delas e coloquei para mim, eu tenho o poder de mudar isso. Então, se a gente sai dessa situação de vítima, a gente tem capacidade de se levantar. Porque você sabe que o poder está dentro e não fora, que você resgatar a autoestima é um poder que confere somente a você. A mudança o outro não pode fazer, essa porta dessa mudança, ela só pode ser aberta do lado de dentro. Você não pode esperar que outra pessoa abra a porta e fala venha. Outras pessoas podem impulsionar a te sensibilizar, te trazer ferramentas para que você mesma, te trazer a chave para que você tenha a vontade, você com o seu desejo, você com o seu conhecimento e com a sua habilidade, abra essa porta de dentro para fora e abrace a vida, abrace o mundo e seja tudo que você nasceu para ser. Não coloque, não dê valor a essas crenças limitantes. Ressignifique e use e troque-as, crie trilhas neurais de crenças fortalecedoras. Então, faça aquele exercício do eu sou, todos os dias, faça um compromisso com você mesmo. Quando você for fazer o seu caderno da gratidão, quando você for fazer a ferramenta da gratidão, já coloca logo um eu sou forte, eu sou organizada, eu sou determinada, eu sou feliz, eu sou linda, eu me atento aos cronogramas, eu sou atento aos cronogramas. Crie o seu eu sou e leia, e quando você olhar no espelho, abomine as críticas, não deixe que esse pensamento de que você não é capaz, ele anula, ele vai insistir com você, mas quando ele vir, você fala mais alto, olha nos seus olhos, quando você olhar para o espelho, fala o quanto você é importante, o quanto você é bonita, o quanto você é feliz, o quanto você é determinada. Olhe nos seus olhos, crie o hábito de olhar dentro dos seus olhos e falar tudo, sabe? Faça nascer essa nova pessoa de acordo com o que você acredita, porque assim como você pensa que é em sua alma, assim você é. Você tem o poder, mas tenha clareza. Tenha clareza. E não é clareza, tá bom, enxerguei tudo ruim. Não, tenha clareza o que tá ruim para você melhorar. Então vamos começar a melhorar tópico por tópico. São crenças ligadas à identidade? Vamos trabalhar as crenças ligadas à identidade. São crenças ligadas à capacidade? Vamos trabalhar. São crenças ligadas ao seu merecimento? Vamos trabalhar. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar, vai trabalhando mais merecimento e capacidade também, porque hoje a gente focou mais na parte da identidade. E eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver, só tem uma frase final do Deepak Chopra, que é um médico, ele é escritor de vários livros, trabalha a parte de desenvolvimento humano e ele entra muito na física quântica também, e ele fala que somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e pelo que sentimos. E eu vou além, Joseph Murphy, naquele livro que eu cito sempre, O Poder do Subconsciente, ele fala que a gente tem o poder de curar, o poder de melhorar, o poder de criar a nossa realidade com o que a gente coloca para dentro. Ele que faz aquela analogia, né, do jardim e do jardineiro, sendo o jardim a sua mente subconsciente e o jardineiro a sua mente consciente, quando você escolhe quais são os pensamentos. Então, tenha clareza de quais são os pensamentos que você está colocando para dentro, quais são
os pensamentos que você, quais são as crenças que você está internalizando, e saiba que existem crenças limitantes, e não deixe que elas ocupem o lugar que deve ser ocupado pela sua crença fortalecedora de você mesma. E eu acredito em você, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, e eu nem vou fazer edição nenhuma, já vou publicar agora. Beijo, tchau!